Vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Oh, meus irmãos, hoje mais uma vez reunidos aqui para ver Deus operar. E Deus opera. Deus começa primeiro iluminando a nossa alma, que muitas vezes está em umas trevas tremendas. A gente está sendo atacado pelos os anjos das trevas, esses demônios safados que vêm e colocam males, desde um pensamento errado para destruir o casamento, desde uma tentação para pegar algo de alguma pessoa, ou fazer uma coisa errada para ganhar muito dinheiro. Não faça nada de errado, você se complica. Quando você ouve o diabo, você está servindo a ele. E diz a Bíblia que se você serve a ele, servo dele, você se torna. Então não se torna servo do diabo, não. Se você pede uma coisa a ele, ele não vai dar para você. Você vai se esforçar crendo e vai conseguir, e ele vai dizer que ele deu para você. E vai ter você o resto da vida na mão dele. A menos que você se arrependa muito sério, você não conseguirá a libertação. A libertação só vem com Jesus quando a pessoa conhece a verdade. Aí a própria verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso vai ser o que Deus quer fazer na sua vida e fará. E hoje é dia de Deus abençoar, tá, pessoal? Agora vamos para Zacarias, viu uma lição bonita aqui, capítulo 3. Zacarias é quase chegando em Mateus. De Mateus para trás você vai ver Malaquias, Zacarias, pronto. Aí vamos ver capítulo 3. Ouve, pois, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. O Josué é chamado na Bíblia o sacerdote responsável que recebia a mensagem. Isso é no Velho Testamento, para poder então saber o que ia fazer. E Deus diz para ele assim: tu e teus companheiros diante de ti, porque são homens portentosos. Então não mandou para todo mundo, não. Presta atenção. Às vezes Deus dá a mensagem para aquelas pessoas que já estão fazendo a obra de Deus. O homem portentoso é aquele que faz maravilhas na fé, aquele que ora e Deus responde. Mas ele tem que ouvir para poder entender a palavra do Senhor Deus. Eis que eu farei vir o meu servo renovo. Jesus está falando aqui. E fez vir. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos, quer dizer, a perfeição do olhar de Deus. Não é que tinha 7 olhos olhando ele, não. Deus tem os 7 olhos, Deus tem a perfeição do olhar, sabe tudo. Olhou para mim, sabe tudo que eu pensei desde o dia que eu nasci até agora. E que eu vou pensar até a hora que eu partir. A palavra não chegou ainda na sua boca, Deus já sabe o que vai vir. Ele sabe das origens, tudo está se formando. Então, quando você começar a pensar numa coisa errada, já repreenda em nome de Jesus, não quero pensar isso. Para você não pecar nem em pensamento. Porque se deixa, a coisa vai surgir. E nós não somos pessoas que podemos e nem queremos nos servir ao inimigo, ao Satanás, esse mentiroso mó que só faz coisa errada. Então veja-se um sentimento, não quero pensar nisso, glória a Deus, e não pense, pula fora, se ele vai livrar você de muita dor de cabeça, que depois para se limpar disso. Aí diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos, que eu esculpirei eis que eu esculpirei a sua escultura, que eu vou fazer exatamente como eu estou dizendo, é obra minha, não é que agora Deus aprova alguma imagem de escultura, nunca aprovou nem vai aprovar, ele esculpiu a escultura, que vai fazer exatamente, Jesus disse, tudo que o Pai me diz para falar, eu falo, mandou fazer, eu faço, e não fazia nada mais além disso. Então o sumo sacerdote que representava o Senhor Jesus, tinha que saber disso aqui. Aí diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Foi quando ele morreu lá no Calvário e desceu ao inferno. Quer dizer, naquele momento o diabo perdeu.
Aí Jesus só foi lá para despí-lo daquelas autoridades, do poder que ele tinha roubado de Adão, com o qual podia oprimir o ser humano. Hoje o diabo não pode oprimir. Pode juntar 1000 bruxos dos mais perigosos do mundo para fazer um trabalho perigosíssimo para destruir você. E ria deles, se você é de Deus, que não vai acontecer nada. Porque contra Jacó, povo de Deus, não vale encantamento. Está lá em Números 23, 23. E você não deve aceitar nunca nenhuma investida do inimigo. Ah, mas fizeram, era um trabalho sexta-feira em 13 encruzilhadas, sexta-feira 13, não sei lá mais o que. Esquece esse negócio. Podia fazer em toda sexta-feira que não ia pegar nada em você. Não vale encantamento, quem diz é o Senhor Deus, na palavra dele. Então, agora quando você tem medo, vale, porque aí você fica com medo. Medo é negação da fé. Negou a fé, você não tem contato com Deus. Nós precisamos todo dia renovar nossa fé, aumentar nossa fé, lendo, aprendendo na palavra de Deus e partindo para fazer a obra. E diz mais aqui a palavra do Senhor: naquele dia ele tiraria a iniquidade dessa terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e debaixo da figueira. Jesus disse que ele era a videira. Eu sou a videira. Então nós temos que convidar os nossos companheiros para vir para debaixo da videira para pegar a paz. Senão o sol queima a gente. E debaixo da videira, nós não vamos ter problema algum. Cada um convidará o seu companheiro para debaixo da videira e debaixo da figueira. Quer dizer, onde Deus faz aquele fruto delicioso para você comer e ter força em você mesmo, que é a palavra dele. Temos que convidar. A pessoa não basta só assistir na televisão. Claro que Deus abençoa e tem abençoado muita gente. Mas se de longe está abençoando, imagine perto, quando todo mundo está orando a Deus e Deus fazendo a obra dele e você sendo muito abençoado. Aí diz aqui, diz a palavra do Senhor, naquele dia... Quer dizer, que Jesus, então, tiraria a iniquidade da terra. É esse período que começou no dia que ele morreu e que vai durar até a volta dele. Então, é o período que nós temos naquele dia. Diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu companheiro. Por mais perturbada que a pessoa esteja, convide para vir para debaixo da videira e debaixo da figueira. Ele vem, vai sentir a paz de Jesus, vai comer aquele fruto delicioso, que é a palavra, é o maná do céu, que vem, que Deus, o próprio Deus dá para você. Você sente, essa palavra é para mim. Pega essa palavra em nome do Senhor Jesus e Deus vai fazer de você uma bênção. E glória a Deus por isso. Ontem eu estava conversando com uma senhora e ela disse, missionário, um dia eu estava perturbada. Eu fui na igreja lá do Diadema, ela está por aí assistindo o culto, e chegando lá, o pastor virou para mim e disse assim, não temas porque eu sou contigo, citou a palavra, essa palavra é para você. Bateu no meu coração, mas me fez uma paz tão grande, quer dizer, ela foi para debaixo da videira e comeu do fruto da figueira. É o que Deus está convidando. Aqui não é hora de você pensar no leite derramado, pensar naquela pessoa que lhe fez mal, não. Quando vem assim, Deus está abençoado, não quero nem saber disso, eu estou vivendo a tua presença, então pode fazer a obra no coração dela ali, que vai ter o meu perdão, por mais séria que a pessoa tem feito para você. Aí chega alguém e disse, boba, o que você sofreu é terrível, entrega o seu pai, entrega o seu irmão. Jesus não mandou entregar, não, mandou perdoar, mas aconteceu um traço terrível. Se não fosse terrível, não precisava perdoar, foi simplesmente não olhou para você sorrindo. Então você tem que pensar e orar, porque aconteceu, tinha alguma coisa que estava aberta a porta para acontecer, senão não aconteceria. A gente não pode ser servo do diabo nunca. Às vezes você odeia uma pessoa, guardou o ódio, você está desligado de Deus, que Deus é amor. Como é que você com ódio pode estar ligado a Deus? Desligou, o demônio entra e faz qualquer coisa errada. Não vamos desligar nunca, vamos andar confiantes. Se você sentir que alguma coisa pode acontecer com você, você só lembra o seguinte, eu tenho uma aliança com Ele. Basta, porque Ele cumpre a aliança. Amém? Daqui a pouquinho eu vou contar mais coisa boa para vocês aí. Eu vou lá para Marcos, daqui a pouquinho nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 1
E cada culto que tivemos até este, nós estudamos uma parte. E aí vamos continuar estudando agora. Nós vamos começar no versículo 35. No último eu cheguei até o 34. Deixa eu ler para você. Jesus tinha curado a sogra de Pedro, que estava com a febre alta. O 32 fala: e tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Veio todo mundo para ver Jesus operar. Era o início do ministério dele. Ele estava na cidade de Cafarnaum. E diz assim: curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Aí agora matéria nova. E levantando-se de manhã muito cedo, você vê que tarde ele estava atendendo as pessoas. E atender pessoas com demônio leva um tempo, que às vezes você tem que expulsar o demônio daquela pessoa. E aí tem que fazer uma limpeza. Uma vez eu estava fazendo uma reunião em Bangu, e eu tinha um escritório no centro do Rio de Janeiro de assessoramento financeiro. Essa era a minha profissão. Eu pegava grandes empresas com banco de investimento, fazia o casamento com capital de giro e tinha ali a minha comissão, vivia disso. E eu tinha um encontro marcado 11 horas. E de Bangu lá eu tinha que sair 10 horas. Aí comecei o culto lá, já dei a mensagem, comecei a orar. Falei, tem que ir embora porque eu não posso chegar atrasado lá. Aí, aquele tempo não tinha celular, que você podia ligar, disse, estou atrasado e tal, espera um pouquinho. Falei, eu tenho que ir embora agora. Aí na hora que eu ia terminar a reunião, eu falei, só Deus, eu ia passar para o pastor, abençoe esse povo, o teu servo vai sair agora. Aí manifestou um demônio lá, todos fez lá. Foi, traz para cá, um caso sério. Levei uns 5 minutos para libertar, que você tem que fazer uma limpeza, trazer o que está em casa, desmanchar o trabalho, não é só sai, não sai, depois volta. Aí você dá uma palavra para a pessoa. Quando eu peguei esse demônio, preparei tudo, disse, em nome de Jesus, sai! Manifestou outro. Falei, Jesus, o que o senhor está fazendo comigo hoje aqui? Aí foi, traz essa pessoa aqui. Aí quando eu mandei embora, manifestou outro. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Esqueça o encontro lá. E eu fiquei até 1h30 da tarde. Só expulsão, uma coisa brava. Aquele dia Deus mandou os piores demônios lá para as pessoas serem libertas. E levava-se uns 5 minutos. Tem que fazer um trabalho bonito. Aí quando terminou, olhei no relógio e me falei, glória a Deus. Fiz o trabalho. E é assim que nós tem que ser. Nós temos que ser uma pessoa paciente para com Deus. Porque nós não sabemos por que aquela coisa entrou em nós. E às vezes é uma coisa incurável. Então a gente tem que estar na mão de Jesus para poder ele usar do jeito que quer. Aqui diz o seguinte, levantando muito cedo, o Senhor Jesus, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O missionário Jesus não era filho de Deus, por que ele orava? Ele veio como homem. Ele deixou toda a prerrogativa lá. Exatamente como eu sou, como você é, como qualquer um de nós. Nós temos que consagrar a Deus para poder estar sendo usado pelo Pai. E ele sempre fazia isso, dessa maneira. Ele pecou alguma vez? Ele uma vez disse para todo mundo, quem dentre vocês me convence de pecado? Não tinha pecado, ele era santo de Deus. Nós podemos ser também assim. Quando vier o menor pensamento, já falei isso aqui ainda há pouco, você tira fora, não quero saber disso, meu caso é com Jesus. Aí você vai começar a experimentar a santidade, que é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. Você pode ter certeza que se você puder participar da santidade, que é a natureza de Deus, você vai ser muito abençoado. Aí diz aqui, saiu para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Então eles estão na ponta do pé e foi orar. Eles viram, vão procurar o mestre. E por que foram procurar? Você vai saber agora aqui. E achando-o, procuraram. Quem procura é que acha, quem não procura não acha. Então eles procuraram. Está aqui, não está, ali não está, até que encontraram. E lhe disseram, todos te buscam.
E ele, Jesus no caso, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Falei que agora em abril vou abandonar vocês por 2 semanas, porque eu tenho que pregar em outras partes. Aqui eu tenho dado a minha vida, graças a Deus, e tenho visto a igreja crescer. Tenho visto pessoas chegarem tristes, ficarem alegres, chegarem doentes e serem curadas. Gente que está mudando de vida. E tem muitos que ainda vão começar e não vão fazer. Mas vocês vão experimentar a unção do pastor Jaime, que é um servo de Deus, e ele vai fazer uma obra bonita aqui em nome de Jesus. Orem já por ele, orem por você e tragam pessoas doentes, das piores doenças. Nós somos de Deus, a gente não tem medo de orar para as coisas não. Pessoas que dizem que 10 homens não segura quando ele está endemoniado, pode trazer aqui, a gente não vai nem pôr a mão, está amarrado no nome de Jesus, expulsamos e a pessoa é liberta. Aqui é lugar de bênção. Uma vez eu estava aqui na Júlia Mesquita, a igreja, eu fiquei impressionado. Veio uma mulher, mas que demônio violento. E o pior, aí eu fui conversar com ela, ela era secretária de um grande líder evangélico. E estava com muito temor. Eu falei: Jesus, coitado desse líder lá com essa mulher, com tanto demônio em cima dela. E foi liberta. Temos que fazer algo de Deus, então você convida, porque nós não temos medo de demônio, nós temos prazer em libertar as pessoas. Continuando. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Galileia era mal falada. Olha, tinha uma fama terrível. Quando falaram que tinha encontrado o Senhor Jesus, o Natanael perguntou: de onde ele é? De Galileia. De Galileia pode ver uma coisa boa? Desse jeito. Lá o demônio campeava, e foi ali que Jesus foi criado. No meio daquelas pessoas pecadoras, de falta de palavra, coisas erradas, e Jesus já viu de início, criança, como é que as pessoas agiam, vendo pessoalmente. E aí fez a obra de Deus. Várias vezes foi a Galileia e pregou a palavra de Deus. Eles eram tão dominados pelo demônio, que uma vez Jesus estava pregando, e ele disse assim: está pregando aí, ele não é o carpinteiro? Depois ele fez em casa o telhado lá e tudo, desse jeito. Aí Jesus disse: vocês estão pregando, faz aqui, o profeta, faz aqui o milagre que você fez no outro lado e tal. Ele disse: mas não é desse jeito e tal. Aquele dia tinha tanta incredulidade que para curar uns poucos, diz a Bíblia, que ele teve que impor as mãos sobre as pessoas. Quer dizer, estavam tão separados de Deus. Tem gente desse jeito. Você tem que convidar, trazer, insistir com a pessoa. Vai, dá uma chance a Jesus. Aí ela começa a retroceder. Não, volta, você estava andando bem, Jesus estava abençoando você. É verdade, é verdade. Tem gente que dá trabalho, pessoal, mas depois dá alegria, porque é aquele que muito perdoou, porque muito amou, e vai amar de uma maneira grande o Senhor Jesus. Pessoa que prova o outro lado, que praticamente se destruiu toda, ela vem aqui, Jesus liberta, e ela torna uma verdadeira obreira do Senhor, um obreiro de Cristo, um portentoso, como diz a palavra, que vai ser usado, e Deus quer usar você dessa maneira, em nome de Cristo. Eu quero fazer uma oração por todos agora, e depois nós vamos fazer outra no finalzinho. Fique em pé, por favor, que eu vou pedir a Deus. Então, todo dia agora, nós estamos estudando um pouquinho de Lucas, tá? E vai ter palavra aqui que vai fazer você saltar de alegria, porque Deus vai falar ao seu coração. Curve a cabeça e feche os olhos. Não importa o seu problema, seja em qualquer parte do corpo ou da alma, ou nas vistas, no ouvido, ou nos pés, onde for agora. Pai, eu entro diante de Ti agora para abençoar esse povo que o Senhor trouxe. Eu vou mandar todo o mal sair dessa pessoa e tenho certeza que o Senhor vai abençoar, pois eu faço isso agora. Todo espírito de doença, de perturbação que aleijou essa pessoa, que fez até um tombo e deu sequela e
fez a sequela, que fez o doutor errar na cirurgia, outra coisa mais, a mim não interessa o que você fez, eu amarro você agora, eu tenho autoridade para isso, eu arranco você dessa pessoa, arranco essa dor, arranco esse mal, crê que vai ser agora, hein? E em nome de Jesus, sai desta vida. E você diz, obrigado, Jesus. Olha para mim agora, faz aquilo que você não podia fazer, porque Deus está abençoando.